Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é uma entrevista especial. As internações provocadas por trombose venosa profunda aumentaram no Brasil. Um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, com dados do Ministério da Saúde, revela que mais de 489 mil brasileiros foram hospitalizados devido à doença. Isso entre janeiro de 2012 a agosto de 2023. No último ano do levantamento, a média diária de internações superou a marca de 165 pacientes, um recorde para o período analisado. Mas quais são os fatores que levaram ao aumento de casos da doença e como preveni-la? Vamos saber melhor com a médica vascular Aline Helena. Oi, doutora Aline, seja muito bem-vinda. Oi, obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema. Doutora, o que é a trombose venosa profunda e quais são as causas dessa doença? A trombose venosa profunda é quando ocorre a formação de um coágulo dentro de uma veia profunda, que geralmente acontece na perna. As veias profundas são as veias que ficam dentro dos músculos. As principais causas são quando tem algum fator que diminui a velocidade do retorno venoso, que ocorre principalmente na perna. Então, situações que a pessoa fica muito tempo parada, por exemplo, num voo de avião muito longo, que a pessoa fica várias horas sentada, né, na mesma posição. Quando a pessoa faz alguma cirurgia que fica muito tempo na mesa cirúrgica, ou num pós-operatório, que a pessoa também fica acamada, né, sem se movimentar muito. Em casos de fratura, imobilizações, que a pessoa não movimenta direito os membros, pacientes acamados que têm condições crônicas, AVC também, que não se movimentam muito. Todas essas condições aumentam o risco de formar um coágulo dentro da veia. Existem outras condições que são fatores genéticos, algumas doenças crônicas, que fazem com que o sangue tenha mais tendência a coagular, mas essas pessoas já têm uma tendência ou elas já têm uma doença que predispõe a desenvolver essa trombose. E em alguns casos também de trauma, quando tem uma lesão da parede dessa veia, né, que acaba formando um coágulo dentro da veia e esse coágulo entope a circulação e muitas vezes ele pode se desprender e parar no pulmão, que é a condição mais grave que a gente se preocupa, que é a embolia pulmonar. Doutora, a gente deve entender então que o sedentarismo, ele também contribui para o desenvolvimento dessa doença? Sim, com certeza. O sedentarismo, o sobrepeso também aumenta a pressão intraabdominal, diminui a velocidade do retorno venoso. Então, todos esses fatores contribuem para o aumento da trombose venosa que vem acontecendo, principalmente depois da pandemia. A gente tem visto muito, né? Porque muitas pessoas deixaram de se movimentar, estão trabalhando mais em casa, de home office, se mexendo menos. Então, da pandemia para cá, a gente percebeu que teve uma mudança mesmo e as pessoas começaram a ter mais trombose venosa, muita gente tem se exercitado menos também. Então, tudo isso tem contribuído. E quais são os sintomas dessa doença? Quando que a gente deve buscar ajuda, doutora? Olha, os principais sintomas são dor, né? Geralmente a pessoa tem uma dor na panturrilha, em geral em uma perna só, isso acontece, mas essa dor às vezes pode ser fraca, pode ser só uma sensibilidade, e essa dor pode aumentar quando a pessoa fica em pé, quando a pessoa caminha, e é uma dor que geralmente não melhora, mesmo que ela não seja muito intensa, uma dor que é persistente, que não passa de um dia para o outro, a gente tem que ficar sempre alerta quando é numa perna só, né? Em alguns casos, quando a trombose já pega uma veia da coxa, uma veia mais proximal, pode ter um edema, né? Mas quando a trombose é só numa veia pequena da panturrilha, muitas vezes esse edema não aparece. Então a gente não vê o inchaço na perna, só uma dor. E em alguns casos, infelizmente, ela é até assintomática. É possível prevenir, doutora?
Claro que você falou aqui as causas, né, dessa doença, o sedentarismo é uma delas, né? É possível prevenir, então? A gente deve entender que só exercício físico, tem alguma recomendação específica para alguém que já tem alguma predisposição genética? Para as pessoas, né, para todo mundo, né, eu diria, fazer exercício físico, se movimentar, se hidratar bastante, manter um peso adequado, uma dieta adequada, não fumar, né, tudo isso. Mas para quem já tem uma predisposição genética, em alguns casos, a gente precisa manter uma anticoagulação profilática, que é um medicamento que diminui essa tendência de coagular no sangue. Mas aí a gente precisa fazer exames, investigar, saber qual é a alteração genética ou qual é a doença crônica que a pessoa tem que predispõe a ter trombose, porque cada doença a gente tem um manejo diferente, né? Então, algumas a pessoa precisa manter uma anticoagulação, em outros casos a gente faz essa anticoagulação só numa situação de risco, numa situação como quando a pessoa vai pegar um voo mais longo ou fazer uma cirurgia. Então, em cada caso é um caso, mas a gente tem exames que conseguem detectar essas condições e a pessoa já saber se ela tem essa predisposição ou não. Tem tratamento, doutora? Sim, o diagnóstico, assim, a gente faz já aqui no consultório, né? Então, o diagnóstico hoje é com ultrassom, então é um exame que a gente tem, um exame que não tem risco, ele não é invasivo, a gente pode fazer em qualquer pessoa na hora, então a gente já sabe o diagnóstico imediatamente. E o tratamento é essa anticoagulação, né? A gente dá uma medicação que anticoagula o sangue para que esse coágulo não progrida e não se desloque para o pulmão. Em alguns casos, quando esse coágulo já avançou para uma veia mais proximal, uma veia maior, e o risco de desprender para o pulmão é maior, nesses casos a gente precisa tratar internado. Mas se a detecção for precoce, se o diagnóstico for precoce, a gente conseguir já pegar a doença no início, quando ela ainda está numa veia menor na panturrilha, o tratamento pode ser feito com medicação em casa. E é por isso que é importante fazer exames periódicos, né, doutora, para que possa ser diagnosticado a tempo e tratado. Com certeza. E eu sempre recomendo a todos os pacientes que, se sentir alguma dor diferente na panturrilha, mesmo que não seja uma dor forte, mas uma dor que não melhora, né? A pessoa dormiu, acordou, a dor ainda está lá, vale a pena fazer o exame, porque é um exame sem risco, ele é rápido de fazer, não é invasivo, e sendo feito por uma pessoa experiente, um examinador que tem bastante contato com o ultrassom, que está acostumado a fazer esse tipo de exame, o diagnóstico assim, é muito preciso e é praticamente 100% de acerto nesse exame. Então, é uma coisa que não vale a pena a pessoa deixar passar, né? Beleza. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Foi um prazer falar contigo e ouvir as suas orientações. Obrigada. Prazer é meu. Eu que agradeço por poder ajudar a conscientizar a população. Com certeza. Até uma próxima. Nós acabamos de conversar com a médica vascular Aline Helena. E eu fico por aqui, mas você pode rever este programa no nosso canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.